E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente para mais um React. Se você gosta de React, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Acordei de madrugada hoje, quer dizer, eu acordo todo dia, né, mano? Mas vamos aí, a gente vai estar vendo aqui, depois que eu tô enroladinho, filho. Mó free, mó free. Assisti o Matheus hoje, confortável, filho. Assisti o Matheus confortável hoje. A Rainha dos Deuses, parte 2, boa, mano. A Rainha dos Deuses dele um foi muito boa, velho. Se eu não me engano, ele teve que animar pra não dar ruim. Não sei se ele animou esse, mas vamos aí. Vamos de Ragnarok, família! Ihu, é hoje que o pau vai comer, Matheus! Bora, Pois bora. é, menino bom, após uma Eita, longa porra. espera, aqui estamos nós para o Animar não, segundo round desenhar. da nossa querida Rainha dos Deuses. Boa, boa, Como boa. vocês sabem, vídeos sobre mangá exigem um trabalho danado da Sim, gente, já que sim. tentamos não usar as páginas originais para não tentar ter Acabei de dizer confusão isso com a aí. editora, sabe? Então, se não for pedir muito, eu peço que vocês deixem um like para dar aquela fortalecida, porque isso aqui dá um trabalho danado e a gente tem que se unir como humanidade para vencer essa difícil empreitada. Concordo. E chega de enrolação, porque vocês já esperaram demais por isso. E vamos Espera aí, logo para a espera aí. Arena do Valhalla, pois a quarta rodada do Ragnarok está prestes a começar. Boa, 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 boa. Jack vs Heracles. Há um ano atrás trouxemos pela primeira vez a análise do mangá aqui pro canal, e no meio desse Eu ano lembro. trouxemos também a análise do anime. Se você Sim. ainda não viu, vou deixar aí nos cards os dois vídeos, pois cada um deles eu trabalhei com um roteiro dois. diferente, então apesar de falar sobre os mesmos acontecimentos, nos dois vídeos vocês verão duas análises completamente diferentes. E Muito sim, boa, eles é verdade. adaptaram para o anime as exatas 3 lutas que eu falei lá no primeiro vídeo, porém com um bônus bem no último episódio, com a arena se tornando a antiga cidade de Londres e com a entrada dos dois próximos combatentes. E é aqui Jack que começamos a nossa e quarta Heracles. rodada do Ragnarok. Após uma Hércules. vitória que finalmente trouxe um ar de esperança para o Gojira. lado da humanidade, Sim. o seu próximo representante vem e joga um balde de água fria na expectativa da torcida. E não é porque ele não é ameaçador o suficiente para bater de frente Que com Deus. arrombado Na mesmo. verdade, ele é completamente ameaçador. Afinal, o quarto humano a lutar no Ragnarok Jack, o é ninguém estrupador. menos que o serial killer Jack, Estripador. o Estripador. É Confesso isso. que desde que eu vi o nome dele na lista, eu fiquei com um certo pé atrás. Eu não também. só a plateia do mangá, como também o leitor se sente incomodado de seu próximo representante ser um serial killer. Ainda mais depois de nossos combatentes passados teria orgulhado com as maiores demonstrações de honra e virtude. Mas, querendo ou não, por mais irônico que isso possa parecer, está nas mãos sangrentas de Jack uma das chances de salvar a humanidade. E do lado dos deuses, o escolhido para representá-los é o semideus grego Hércules. Sim, o filho de Zeus. Pelo menos mais um dos 500 que ele tem. Aqui novamente temos um combate de contrários na arena, pois enquanto o Jack é um assassino frio e maluco, o nosso Hércules é o maior exemplo de um protagonista padrão de shonen. Tanto que já de início ele propõe uma rendição pro serial killer, alegando que ao contrário dele o semideus não gosta de morte sem sentido, mas o famoso assassino o responde até de uma maneira bem elegante. Primeiramente lhe agradeço por ter aceitado lutar na minha amada Londres, senhor, mas peço perdão, pois não poderei aceitar a sua proposta. Jack pode até ser britânico, mas a sua alma tem um pouquinho maluco do é jeitinho nojento, hein, brasileiro. mano? Ele é Ei, astuto, boy, inteligente não e acima de compare tudo não, um não malandro compare do não. caralho. Durante todo o combate ele mente sobre qual é a sua verdadeira Volunde, se aproveitando dessas mentiras para pegar o deus de surpresa e machucá-lo gravemente. Mas apesar desses ataques de surpresa, o corpo do deus grego sempre resiste aos ataques. Inclusive, nem sempre o Hércules foi um deus. Durante o começo da luta já descobrimos que Caralho! Alcides, que é o antigo nome do Hércules, era um jovem mortal que morava na cidade de Tebas, na Grécia, e que após ter um duelo contra o deus da guerra, acabou sendo convidado para se tornar uma divindade do Olimpo. Durante a Então a história é bem diferente da real até, né, mano? A diferença é até diferente, porque a gente conhece a história de Hércules, que ele era um filho de Zeus. Quem não era filho de Zeus, né? Deus viveu passando vou falar não. Aí nisso, a Hera, que era a mulher dos Zeus, não a mãe do Hércules, tá ligado? Num plano de Atena, amamentou Hércules e Hércules ganhou força divina, tá ligado? É tipo isso. Da luta até vemos os moradores de Tebas na arquibancada dos humanos e adivinha fazendo o quê? Torcendo pro lado dos deuses, mano. Alcides, Por quê, que mano? você vença, velho amigo. Ah, Cala a boca, tá. Castor, eles vão te ouvir. Ninguém Ah, vai tá. brigar com a gente, Tá não. sendo pro Hércules. Se aqueles caras de estranhos ali escutarem, com certeza vão bater na gente. Olê, 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 olá.
lutar. Se o Jack perder, o pau vai quebrar. Apesar da astúcia Corin do tentar serial torcendo pro killer, o Jack, Hércules mano? Eu acaba não se entendi. sobressaindo com a sua força, chegando até mesmo a jogar as próprias facas do Jack contra ele mesmo. E é quando uma delas consegue quebrar o monóculo dele que descobrimos que o menino Jack nasceu com heterocromia. Mais que isso, de alguma forma, aquele olho do Jack Mas aí, Matheus, eu consegue não ver sei o as que é emoções heterocromia, das Matheus. pessoas. E é a partir desse momento que vemos a origem da Eu achei que o Matheus ia dizer o que era, mas nem a heterocromia. Chamada de heterocromia iridis ou apenas heterocromia. Esta é uma condição em que os olhos do paciente apresentam alteração em cada olho, possui uma cor ou um... Ah! Porra, eu queria, hein, mano. Ó, que lindo. Putz, eu tenho uma colega que tem um olho dela era verde e outro era azul. Uma bonitão, mano. Aí eu ficava com inveja. Falei, carai, que iria. loucura desse homem, enquanto o mesmo começa a cantar uma famosa música infantil. Long the bridges falling down, Falling down, my fair Jack, na sua lady. infância, cresceu em um bordel de Londres, onde a sua mãe trabalhava. filha da Pois é, puta. ele era Ei, filho mano. da puta desde pequeno. Ei, Apesar boy, das meteu dificuldades, essa a mãe mesmo. do Jack se preocupava bastante Carai, com ele. Era gostosa. até exagerado o nível de preocupação dela com o bem-estar do garoto. E como eu disse agora há pouco, o olho direito do Jack consegue ver as emoções das pessoas, sendo que cada uma emite uma cor diferente. E E ela era segundo falsa, ele, né? a cor mais Ah, linda não, era era das dela. emoções da sua mãe. Até que certo dia, após ter chegado em casa, ele encontra ela em prantos no chão enquanto lia a notícia de um jornal. Um escritor falido havia se casado e ascendido à nobreza. Oxi, por que ela tava chorando, Matheus? É, porque aquele homem era o pai de Jack. Ao que parece, A ele cara prometeu dele. pra ela no passado que um dia iria retornar pra buscar ela e o seu filho. E foi por esse motivo que a mãe do Jack cuidou tão bem dele até hoje. Infelizmente, todo aquele amor dela pelo filho era Fácil. apenas um cuidado com a ferramenta que iria tirar ela daquele bordão um dia. Tanto que agora a mulher grita e até condena o nascimento do menino. Nisso, o olho direito do garoto vê que todo aquele brilho lindo das emoções da mãe dele havia desaparecido e se tornado algo completamente obscuro. E a fim Caralho. de limpá-lo, ele com as próprias mãos dá um fim à vida da sua mãe. De volta à arena, Jack explica que ao longo de sua vida ele viu as piores cores da humanidade com aqueles olhos. Porém, no momento que ele dava um fim à vida das suas vítimas, todas as cores eram purificadas pelo sentimento do medo. E esse é o motivo idiota dele cometer todos aqueles crimes. Como, Matheus? Mas interessa. Não, porra, aí é foda, tá ligado? O da vida real não tem o que defender, não, né, porra? Mas, tipo, a história, no caso do Jack no anime, é interessante pra caralho, tá ligado? Disso, Jack mentiu bastante sobre qual era a sua verdadeira Volund, mas no clímax da luta dos dois, finalmente é revelado que após ele fazer o pacto com a Valkyria Hulk, ele acabou ganhando como arma divina um par de luvas. E qual a Volund dele? Simplesmente qualquer coisa que aquelas mãos toquem. Graças a isso, Jack consegue não só cortar um dos braços do Hércules usando o ponteiro do Big Bang, como também, como última arma secreta, ele consegue perfurar o peito do deus usando o próprio sangue das suas feridas como mano, essa arma. luta é Porém, esse último perfeita, golpe mano. dele, apesar de ter sido um golpe de surpresa, ele não é forte o bastante para finalizar o deus. E por isso, Hércules junta o resto de suas forças para dar um último golpe no serial killer. Um abraço. Golpe que ele jamais receber em toda a sua vida. Sim, Hércules usa suas últimas forças para dar um último e único abraço verdadeiro que Jack mano. já Eu recebeu. vou chorar, Acontece que apesar do mano. Hércules Não, vou estar não, lutando mano. ao lado dos deuses, Vou ele não, nutria um mano. amor Vou e um não, respeito mano. muito grande pelos humanos. Tanto que em vez de esmagar o mal do Jack com um último soco, ele decidiu dar o golpe mais baixo para um garoto que jamais sentiu Aí, um pô, chorei abraço não, e um chorei não, carinho de chorei não, pô. verdade. Segurei, E dessa segurei. forma, enquanto é agraciado com pedras e vaias, tanto do lado dos deuses quanto dos humanos, Jack Estripador sai da arena do Valhalla Ah, como mano. vencedor Muito da bom, quarta muito bom. rodada do Ragnarok. Raiden vs Shiva. A quinta luta trouxe um clima bem engraçado pra mim. Não teve tanta comemoração com a vitória do Jack, parecia ter um sentimento de luto. E quando a Brunhilda me vem com o tal de Ryder Tamemon como representante da humanidade na quinta rodada, eu fiquei como? Outro japonês, eu vou ter que estudar pro Enem pra saber quem é? Beleza que ele vai lutar contra o Shiva, que é um personagem que já tinha aparecido antes e que já tem uma certa moral com a gente, sabe? Mas pra falar a Ele tem verdade, eu moral com fiquei ele não, desanimado viu? de não Não ter tem moral sido um comigo outro não, nome mais mano. conhecido. Tanto Tem que não. foi no início da luta deles que eu queria ver pausei ele pela tomando um primeira pau. vez a leitura do mangá de Shumatsu. E nem vá me culpando, pois até os deuses que ficam ali no camarote dão uma saída assim que a luta deles começa. E Eu queria ver era o
o maluco tomando um pau, o Shiva lutando contra o Adão aqui, ó. Só que agora eu vou entender porque que a galera gosta do Shiva, tá ligado? Porque quando eu comecei a ler, era logo no começo e eu falei, mano, esse Shiva aí, ó. Putz. Aí, depois, quando eu comecei a ver os rap, comecei a ver as análises e falava mal do Shiva, a galera fala, ei, Leozinho, não fala mal do Shiva não, aí eu falava, oxe, por quê, pô? Aí falava lá, ó, o Shiva é pica, fi. Falei, como assim? Você vai ver quando você for ver a luta dele. Eu li, não, parei, faculdade turma sugou minha vida completa esse dia. Mas provavelmente eu vá ler em live, mano. Isso aqui. Então, se quiser participar das lives, o link tá aí na descrição. E ainda por cima, o mangá desvia da quinta luta e foca quase um capítulo inteiro na tretinha com outros personagens. Acho que até o autor viu que o clima não tava tão bom e decidiu acrescentar esse bônus pra conseguir segurar o leitor, sabe? E que bônus é esse? Temos o Loki indo ao encontro de um outro deus, que inclusive está na lista de deuses pra participar do Ragnarok. O fundador do budismo. Buda, de longe o deus mais maluco em questão de design que já apareceu nesse mangá. O cara é todo de regatinha, pirulitinho na boca, praticamente um deus do K-pop. E o Loki vai até ele pra revelar uma parada muito estranha que ele descobriu. A magia das Valquírias, a Volund, é semelhante a um conhecimento que foi criado pelo Buda. E logo em seguida, o Loki o questiona com: você é um traidor? E em vez de falar não, o Buda responde: e se eu for, caralho? E por causa dessa coisa boba aí, os dois acabam gerando uma treta que acaba escalando com a chegada de outros combatentes futuros do Ragnarok, ficando do lado do Loki os deuses da fortuna e do lado do Buda o japonês Okita Souji. Além também do Sasaki Kojiro, que volta das caras pra se unir a essa tretinha aí. No fim, eles são parados pelos Zeus e Odin antes de caírem na porrada, e por isso eu chuto que essa cena foi pra prender um pouco o leitor. E quando voltamos pra arena, tá o Shiva ser um dos braços dele. Caralho. É o quê? Pois é, menino Ban. Na verdade, o deus indiano perde 3 dos seus 4 braços ao longo do combate. Era esse cara que queria lutar contra o Adão, Matheus? Pois é, menino Ban. Imagina só se ele luta contra o Adão. Ia levar uma surra tão grande. Ainda ficou lá pros Zeus. É minha vez. É minha vez. Sua vez de quê, pô? De entrar dentro de um caixão? Senta lá pra não deixar 3 mulheres viúvas e um filho pro mundo criar? E veja só, eu que comecei essa quinta luta pausando o mangá por achar o Raiden desinteressante, acabei quebrando a cara quando mostraram o flashback da história dele. Pois é, eu subestimei o poder emocional dos flashbacks de Shumatsu no Valkyrie. Na moral, me emocionei demais com a história desse cara aí. A parada do Raiden ter lutado pra ficar vivo desde criança, porque, caso vocês não saibam, o nosso quinto lutador aí nasceu com a condição física que fazia os próprios músculos dele quebrarem os seus ossos. Felizmente ele conseguiu conter os seus próprios ossos, o que lhe concedeu uma força física incrível. Porém, por consequência, as pessoas da vila passaram a chamá-lo de monstro. Apesar disso, o Raiden cresceu com um grande senso de justiça. Muito disso se deve à sua mãe, que sempre o incentivou a ver a sua força como um dom para ajudar os mais fracos. Inclusive, isso aí tá me lembrando alguém, hein? Se eu fosse vocês, eu dava uma olhada aí nos cards agora. E foi por causa desses ensinamentos que o Raiden cresceu buscando lutar no sul. O cara tem um abdômen que nem existe, mano. Quero. Sumou a fim de mandar dinheiro para o seu vilarejo, se tornando melhor não para estar acima dos mais fracos que ele, mas sim para ajudá-los a estar em cima juntamente com ele. E na moral, aquela cena da mãe dele segurando a ilustração dele, chora, na moral, velho, aquela ali é uma das cenas mais bonitas de Shumatsu no Valkyrie, na minha opinião. O orgulho dela vendo que o seu garotinho frágil lá, que era esmagado pelos próprios músculos, havia se tornado o maior lutador do Japão, passa um sentimento muito foda pro leitor. Confesso que eu chorei um pouco nessa parte. E foi em lágrimas que, enfim, contemplamos o resultado final dessa batalha de gigantes. Shiva não é um deus qualquer. Mesmo tendo perdido 3 de seus braços, a dificuldade do combate continua equilibrada para os dois lados. E sim, os dois lutaram o tempo todo naquele famoso X1 só no morro de respeito. A Volund do Raiden foi forjada pela Valkyria Vrud, que inclusive se apaixonou pelo lutador após ele ter elogiado a beleza da mulher, algo que ela não estava acostumada, já que todo mundo a chamava de monstro devido ao seu shape invejável, mas apesar do esforço, Raiden não consegue derrotar o Shiva, admitindo sua derrota após ter chegado ao seu limite. Ele desiste com um sorriso na cara, já que aquela havia sido a primeira vez que ele havia lutado com toda a sua força. Por conta do ensinamento da sua mãe, ele nunca usou seu poder para bater nos mais fracos, mas como seu oponente era alguém tão poderoso, ele finalmente pôde ir com tudo pra cima dele. Shiva diz que é ele quem devia agradecer, pois aquela foi a maior batalha que o deus da destruição já teve em toda a sua vida, e com o último golpe de misericórdia,
Shiva finaliza o lutador da humanidade com um chute, desempatando o placar com mais uma vitória para o lado dos deuses. Porra. Assim que o combate do Shiva... Acho que ficou muito ambíguo, tá ligado? É porque o Matheus tá fazendo resumão de tudo, mano. Cadê o resumo? Era pra ser 1 hora, Matheus. Aí você ia explicar bem, detalhadamente, tá ligado? E agora eu não sei porque que a galera gosta tanto do Shiva. E ele pulou aqui de ser um cuzão pra ser foda, que até o Raiden começou a elogiar ele, tá ligado? Aí eu fiquei, agora, acabou, Zeus foi pessoalmente até uma árvore próxima ali da arena do Valhalla, pois ele buscava falar com alguém que repousava ali perto. E esse alguém é ninguém Buda. menos que o Buda. O deus estava comendo ali alguns doces enquanto observava a paisagem e o rei do Olimpo já vai direto ao ponto. Eu vou direto ao ponto. Quero que você lute na próxima rodada, Buda. De volta à arena, Raidon anuncia que o próximo lutador do lado dos deuses será o Buda. Revelação essa que assusta toda a plateia da humanidade. Pois se você conhece um mínimo de mitologia, deve saber que o Buda é roubado pra caralho. Olha a cara de pânico daqueles humanos idiotas. O que ele está fazendo? Ele tá andando pro nosso lado da arena. Pera, me devolve a minha corneta, Buda. Esse Buda é uma zoeira, hein? Ele deve estar querendo soltar uma piadinha pra gente. Pode mandar, piada. meu querido. Então, família, vou lutar pelo lado dos humanos. É isso. Isso é muito da hora. Isso é mó da hora, mano. Mó da hora. Que é isso? Olha lá o cara rezando pro Deus proteger ele. Cara, otário demais nesse mar. Por favor, Buda, nos proteja. É verdade, né, Sim, mano? meus amigos. É verdade, mano. Cara, que plot twist é esse, mano? O cara é porra. Preces do monge felizmente foram ouvidas, pois Buda realmente irá nos proteger. O criador do budismo decide trair o lado dos deuses e escolhe lutar pelos humanos na 6ª rodada do Ragnarok. Com isso, outro deus tem que se oferecer para lutar contra o Buda e o escolhido é ninguém menos que Bishamon e os deuses da sorte. Mas Mateus, o Ragnarok é X1, só pode ir um contra o Buda. Calma, menino bom, é agora que descobrimos que os deuses da sorte, na verdade, são um só. Bishamonebizu. Bishamonebizu Rotei. Bishamonebizu Rotei Benzaiten. Meu Deus. Bishamonebizu Rotei Benzaiten Jurujin Fukuru Kujudai Kokuten. E após apresentar um verdadeiro trava-língua dos deuses, ao fim da união de todos os deuses da sorte, finalmente é revelada a sua verdadeira forma. Zerafuku, o deus da miséria. Originalmente o Zerafuku não era um deus ruim, na verdade ele era um deus bondoso que viajava pelo mundo procurando sugar a miséria das pessoas. E tudo isso para fazê-las alcançar sua felicidade, um processo que o deixava completamente lascado. Porém, para o gentil Zero, era um sacrifício que valia a pena pela felicidade das pessoas. Infelizmente as pessoas não lembravam do seu sacrifício e ainda por cima se tornavam viciadas na luxúria e na ganância, né? Mas o que mais doeu nele foi quando ele viu uma procissão de pessoas mal vestidas e desnutridas passando pela rua. Oxi, por que ele tava cheio doendo, Mateus? Porque aquelas pessoas, mesmo na pobreza e na miséria, eram felizes, menino bom. E o líder daquele grupo era ninguém menos que o Buda na sua época antes de ascender como uma divindade. Foi ali que se começou um desentendimento entre o Zero e o Buda. Ele achava um absurdo o budista não ter tirado nenhuma das enfermidades daquelas pessoas e mesmo assim elas irradiarem uma felicidade tão grande, ao contrário dele que se lascou para tirar o sofrimento das pessoas e ainda assim as pessoas não alcançaram a felicidade de verdade. Mas é aí que o nosso Buda passa o ensinamento para o menino Zero. Não se pode dar aos outros a felicidade, isso é algo que você conquista após superar suas dores e os seus fardos. E tirar os fardos de uma pessoa só distanciará ela ainda mais da sua felicidade. Porém o Zero não engoliu nenhuma daquelas palavras e esperou até hoje para se vingar do Buda. É porque o Zerafuku já tava todo arrombado, tá ligado? Tipo, ele meio que ajudou. Acho que foi tipo isso. Eu vi no rap do N-Rap, tá ligado? Você não viu, escuta, mano. É muito... Acho que é o melhor rap do Buda que tem, de Shimatsu no Valkyrie. Buda! Buda! Foi onde eu conheci o Buda. Aí assim, ó. Ele vai numa aldeia. Aí lá tá tendo um... Lá tá ruim, tá ligado? Aí ele ajuda todo mundo, tira todos os pecados daquelas pessoas. Aí eles se sentem renovados. Aí o Buda vai embora. Depois de um tempo, aí o Zerafuku vai embora. Quando o Zerafuku volta, tá do mesmo jeito, tá ligado? Tá do mesmo jeito que ele saiu antes. Ou seja, pioraram. Aí
Aí ele viu o Buda e o Buda deu lição de moral nele, ele ficou puto. O maluco não aguenta a verdade. E uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que durante esse combate aí temos uma das, se não a maior surpresa da arquibancada desse mangá. Pois na torcida dos humanos surge um grupo chamado os Jesus. Quatro Sábios. Grupo Jesus. esse que o Buda fazia parte e também fazia parte o filósofo Confúcio e o Sócrates. Porém, a quarta figura sim é alguém inesperado. Nosso querido Jesus Cristo, meus amigos. Por que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem peixe pra multiplicar! O poder do Buda é simplesmente uma humilhação eu para o amo Deus esse da vídeo, miséria. mano. O Deus não consegue acertar um único golpe nele, pois o nosso sábio aí, assim como o Jack e o Adão, tem um poderoso poder ocular. As 8 consciências. E o que ela faz? Ela simplesmente mostra ao usuário os movimentos futuros do seu inimigo. Além disso, o cajado do Buda muda de forma de acordo com as emoções dele, ou seja, o cara é roubado demais, né? E por ser tão Sim. roubado, o Buda vai lá e consegue nocautear o Zero Fuku. Nocaute esse que foi tanto físico quanto moral, pois o budista consegue fazer com que o Zero desista de ser aquela divindade rancorosa e volta a ser aquele deus doce que gostava de ajudar os outros. Porém, quando parecia que o combate havia acabado, os chifres de Zero Fuku começam a contorcê-lo e transformá-lo em alguma outra coisa. Sim, o cara tem mais uma fodendo transformação final. A diferença é que dessa vez não é a transformação do deus, pois o Zero já havia desistido do combate. O que está acontecendo com ele é muito mais uma possessão, ou melhor, o resultado de um experimento. Ao fim daquela terrível transformação, o que aparece diante de Buda e de toda a arena do Ragnarok é simplesmente um dos maiores demônios do submundo. Rajun, o demônio do sexto céu. Pera, Matheus, o Zero Fuku é o Rajun? Não, menino bom, Rajun é um demônio do submundo. Eu não entendo. Bem, é melhor deixar esse homem aí, que acaba de chegar no camarote Explicar? dos deuses, explicar tudo bom, pra tá gente. bom, explique. Afinal de contas, ele é ninguém menos que o Lúcifer. governante do submundo. Hades. Hades. O deus do mundo dos mortos. Falei Ele Lúcifer. surge ali do nada, fazendo todo mundo se assustar. Afinal de contas, ele nunca sai do submundo pra nada. Ele é praticamente o otaku das mitologias. E aqui percebemos que a trindade do Olimpo tem uma Poseidon, genética de Zeus. bonitão, né? Só É, que quando claro. chega nos Zeus, parece que algo deu muito errado. Hades entendo, tá explica ligado? que Rajun era uma lenda até para ele, o governante do submundo. Esse bicho aí é tão roubado que sozinho, ele já destruiu metade do submundo. Ainda assim, Hades teoriza que aquele não é o verdadeiro Rajun. Ele acredita que o verdadeiro já morreu há muito tempo e que aquilo na frente deles nada mais é do que o resultado de um experimento feito por alguém que cultivou alguma parte do antigo demônio e o implantou dentro do Zero Fuku. E acontece que só existe uma criatura que seria tão diabólica ao ponto de fazer isso com Loki. outro deus. E esse alguém não só está assistindo a luta do seu camarote, como também um dos Pois é, eu nem sabia, mano. Eu sei que eu coloquei arrombado. É por isso que eu acho pouco do tempo que ele tentou enrolar o gigante e o cavalo comeu o toba dele. Palhaço, seu palhaço! O Loki é muito arrombado, mano. próximos lutadores do lado dos deuses. Mano, você sabia que ele raspou a cabeça da mulher do Thor, tá ligado? Se você assistiu a série Loki, você lembra de uma cena que o inferno, a prisão dele lá, a mulher chega, Loki, você cortou meu cabelo? E dá um tapa nele e vai embora. Então, a história verdadeira, ele raspou a cabeça dela mesmo, de uma forma que o cabelo dela não nasceria mais. Nisso, o Thor fala que é pra ele dar um jeito de fazer ela ter cabelo de novo, ou o Thor vai matar ele. Aí ele vai falar com os anãos, com alguns anões. Os anões têm que produzir algumas coisas. Aí cada anão produz 3 itens mágicos. Aí um desses itens também é o Mjolnir do Thor. Mó da hora, né? Pois é, tô lendo um livro sobre isso. Beelzebub, o senhor das Que? moscas. Não falou aqui Sim, não, o caralho. Contei história bem grandona aqui, mano. Ei, Matheus. Eu passar uma vergonha dessa. Contei uma história bem grandona aqui, mano. Pra não ser, mano. nosso famoso cramulhão, coisa ruim, capeta, Deus. cão, janho, enche o mais novo aquele ninguém menos que um garoto de anime emo. A luta dos dois agora é carregada de altos e baixos. Ele parece o maluco do Cry Demon, Demon Cry. Sei lá, mano. Cry Demon. Que é da música do Enigma lá, tá ligado? Para os dois lados, até que o Buda, após muito sofrimento, consegue criar sua própria Volunde, usando o espírito do Zero Fuku como a sua Valkyria, confirmando a teoria lá do Loki, que foi ele quem ensinou essa técnica aí a Brunhilde e as suas irmãs, e dessa forma, o terrível demônio Rajun é derrotado inesperadamente pelos dois combatentes da sexta luta. Pera, não peguei esse final.
Shumatsu no Valkyrie é ninguém menos que um garoto de anime emo. A luta dos dois agora é carregada de altos e baixos para os dois lados, até que o Buda, após muito sofrimento, consegue criar sua própria Volunde, usando o espírito do Zero Fuku como a sua Valkyria, confirmando a teoria lá do Loki, que foi ele quem ensinou essa técnica aí a Brunhilde e as suas irmãs. E dessa forma, o terrível demônio Rajun é derrotado inesperadamente pelos dois combatentes da sexta luta, Oh, que da fazendo hora, assim com que mano. o grande Buda Caralho. traga para a humanidade a sua terceira da vitória hora, no Ragnarok. A 7ª rodada. Ué. Após a vitória sofrida do Buda, ele é levado às pressas pelas enfermeiras divinas lá para cuidarem de suas feridas. E no caminho para lá, a Brunhilde o acompanha e temos ali uma cena bem interessante. Nela o Buda dá uma chavecada na Brunhilde, elogiando os olhos dela e a gente já fica com bicho é- Shipping É. de Charaktes. Buda não perde Com a tempo, nova filho. rodada prestes a começar e o lado dos deuses com a vaga vazia, já que o Buda os traiu, né? Os deuses podem adicionar um novo deus na sua lista. E quem se Hades. oferece para lutar? Ninguém menos que o deus do submundo Hades. Ele diz que fará aquilo principalmente para vingar a morte do seu irmãozinho Poseidon. Tomara que leve um couro Tomara do cabrão. que Bem durante a tome ida da muito. Brunhilde até a sua sala de preparação para ver ali quem vai ser o próximo lutador Eu não dela. lembro quem Acabamos vai vir, conhecendo um mano. novo competidor É o Tesla agora? Não. É? Se eu não me engano, acho que é. do lado dos humanos que estava disfarçado de Brunhilda na sala. Eu profetizei minha derrota. Ninguém menos que Nostradamus. Ah, tá, é o Nostradamus. Putz, agora? Caralho, eu acho que o Nostradamus vai tomar um pau, viu? Mas no caso ele vai, eu estou ligado que ele vai ali, ó. Falei, pá, prever o futuro aqui. E vai ser o mesmo poder do Buda, mano, aí dentro. Profeta do século. Bem diferente do velho que eu tinha imaginado lá no primeiro vídeo de Shumatsu, né? Mas como eu já disse aqui nos vídeos passados, eu curto muito essa criatividade do autor de brincar com a visão que a gente tem das figuras históricas, sabe? A Brunhilde fala que o Nostradamus é um dos lutadores mais poderosos da humanidade, até mesmo quando ela nota que o próximo lutador do lado dos deuses será o Hades. Ela disse que não vai colocar o Nostradamus ainda, porque ele é a grande arma secreta do nosso lado. Mas aproveitando que o Nostradamus já foi apresentado e ele não lutará contra o Hades, eu gostaria de discutir aqui com vocês quais serão as próximas lutas. Eu confesso que eu não coloco a mão no fogo pelos meus chutes, porque lá atrás, quando teve a luta do Lubu contra o Thor, assim que eu vi a lista de lutadores, eu fiz vários chutes e, na verdade, eu não acertei nenhum Cara, deles. Por é exemplo, foda. eu achei que o Jack lutaria contra o Loki, devido aos dois serem dois filhos da puta, né? Só que É. o Serial Killer acabou lutando contra o Hércules, mó nada a ver, tipo, se você parar pra pensar. Então, Aham. tirando aqui o lutador que irá lutar contra o Hades, que já sabemos, né? Vamos tentar montar os próximos combates. Inclusive, eu vou usar aqui a ordem da teoria do encerramento de Shumatsu no Valkyrie, que caso você não conheça, no encerramento não. do anime mostra várias imagens e cenas que remetem não só a personagens que já lutaram, como também os que ainda vão lutar. Então, de acordo com o encerramento, na oitava luta teremos Nostradamus como nosso lutador. Por ele ter essa parada de se disfarçar e de ser o coringa dos humanos, eu chuto que ele talvez lute contra o Loki, que tem essa mesma habilidade, né? Nona luta, Simon Heinstein. Personagem esse que, apesar de não ter aparecido ainda no mangá, sua aparência já foi revelada pelo autor já faz um bom Que tempo. da Pra hora. quem não conhece, ele é Não. considerado por muitos como o maior atirador de elite da história da Pô, humanidade. que da E o hora, chute que eu dou mano. e que muita gente tá dando é que ele lutará contra o deus Apolo em uma luta de tiro, já que um dos símbolos do Apolo é um arco. Décima luta, essa aqui é o meu Ah, mas assim. Ah, tá, no anime vai botar, mano. A Apolo é palhaço, ele não é do arco não, mas botaria lá e tá certo. grande chute. Talvez não role, mas se rolar vai ser muito da hora. Eu acho que a décima luta será um 2x1 sugerido pelo deus Suzano. Como o Ragnarok só pode ter 13 lutas e a traição do Buda deixou o lado dos humanos com um competidor a mais que os deuses, eu chuto que talvez, tendo em vista as duas imagens que aparecem no encerramento, eu chuto que o deus Suzano, que provavelmente vai ser um espadachim, irá chamar o Okita e o Kitoki para lutarem contra ele sozinho. Sei lá, seria no mínimo interessante se rolasse, né? Vocês acham o quê? 11ª luta, Rasputin. Tem nem discussão, vai ser Rasputin contra Beelzebub 100% confirmado. Tipo, o cara é um exorcista e o outro é o Satanás. Eu preciso explicar mais alguma coisa? Não. 12ª luta, Nikola Tesla. Meu chute é que ele lutará contra o deus Anubis. Eu chuto isso porque eu acho que seria uma luta bem interessante desses dois, sabe? Um é o deus que leva as pessoas até a escuridão da morte, e do outro, o homem que trouxe a luz ao mundo. Ei, Matheus, tem nada a ver, boy. Deixa.
Você foi longe aqui, viu, bicho? Inclusive, eu já me peguei pensando como seria essa luta aí, tipo, imaginando como será a cena, sabe? Tipo, o Thomas Edison na plateia, dizendo isso aí é um pau no cu, não sei o que, e no fim ele tem um puto orgulho do rival dele. E como 13ª e Eu não duvido, última não. luta, Leônidas, o rei de Esparta, Ô, brabo. versus Odin, o rei de Asgard. Os dois são bem conhecidos pelas suas lanças, né? Mas eu também chuto que ele será o adversário do Leônidas, porque o Odin, sempre que aparece em Shumatsu, ele emana uma certa aura de mistério, sabe? Sem contar, claro, a ligação que o Odin tem com Ragnarok na sua história original, né? Sim. Mas, Matheus, você esqueceu de aquele tal de Verdade, é Kim verdade. Shin Huan. Não esqueci, menino Ban, pois a Brunhilde escolheu esse homem aí pra lutar contra o Hades na 7ª rodada do Ragnarok. Afinal, quem melhor para lutar contra Hades, o imperador do inferno, do que Kim Shin Huan, o primeiro imperador da China? Enfia o coronga no seu cu. Caralho, que final é esse, mano? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Bom, mas era isso aí. Espero que tenham gostado do react. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem um like, mano. Valeu por assistir até aqui. Valeu, falou. Fui.